meus queridos. Chegamos à nossa terceira aula da disciplina de Tecnologia e Inovação. Na aula passada, trabalhamos muita coisa interessante. Vamos relembrar? Vimos o conceito sobre patentes, que é um conjunto de direitos exclusivos concedidos pelo Estado ao inventor. Devem atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Aprendemos sobre as principais políticas de incentivo governamental na inovação, que em geral estão ligadas à legislação e à tributação de inovações. Inclusive, há o modelo tripla hélice, que ajuda a entender a interação entre Estado, empresas e universidades. Fizemos também um apanhado geral da legislação de patentes no Brasil e no mundo, desde o Alvará de 1809 até o Acordo TRIPS e seus desdobramentos, como a concessão de patentes sobre biotecnologia e vegetais. Falamos sobre as perspectivas futuras de desenvolvimento sustentável, alinhado à tecnologia e inovação, principalmente as descritas no Livro Azul, concebido na 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Claro que aqui estamos fazendo uma revisão rápida. Revejam o texto da apostila para estudarem mais a fundo. Peço que prestem bastante atenção, pois tudo o que for trabalhado aqui estará nos nossos exercícios e provas, bem como todo o conteúdo do nosso material didático. Usem o material didático para acompanhar as aulas e façam anotações sempre. Quem lê esquece, quem anota lembra. Hoje nós trabalharemos o conteúdo das páginas 59 a 74 de nosso caderno didático, sobre tecnologia e inovação nas organizações. Vamos lá? Até agora, nós já estudamos sobre a importância da inovação na economia de um país. Mas para que ela realmente seja alavancada, são diversos fatores que influenciam. Alguns fatores que influenciam na produção de tecnologia são a qualificação da mão de obra, a estrutura empresarial. Se a estrutura não comportar a inovação, não tem como. Intensidade da concorrência, porque a concorrência impulsiona a inovação. E a cultura empresarial do país. Nós vamos nos ater a esse último tópico. A cultura organizacional, que facilita o desenvolvimento de processos inovativos, é denominado cultura da inovação. O tema cultura é muito amplo e complexo, uma vez que permite diferentes definições e diferentes pontos de vista. O conceito de cultura organizacional, corporativa ou empresarial, surgiu com a teoria da contingência, de Lawrence e Loss, em 1973, e da tecnologia, de Thompson, em 1976. A teoria da contingência enfatiza que todas as coisas são relativas, devendo as organizações desenvolver estratégias e estruturas apropriadas a esses fatores externos. Cultura organizacional é o conjunto de crenças que se traduzem em valores, símbolos, rituais e hábitos compartilhados pelos integrantes da organização, os quais determinam uma identidade específica e diferencial, tanto de cara nos próprios membros, quanto em relação ao meio ambiente no qual a organização está inserida. Outro aspecto a ser levado em conta se refere à gestão da cultura corporativa. Para entendermos um pouco sobre esse conceito, vejamos a definição de análise SWOT. A análise SWOT, ou análise FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, em português, é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou análise de ambiente, sendo usada como base para a gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa, mas podendo, devido à sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. O termo SWOT é uma sigla da língua inglesa, que é um acrônimo de forças, strength, fraquezas, weaknesses, oportunidades, opportunities e ameaças, threats. Todas essas situações vão determinar como que essa empresa vai lidar com todas as oportunidades, ameaças, fraquezas e forças. As forças e as oportunidades ajudam no desenvolvimento da empresa e as fraquezas e ameaças atrapalham. Mas, de acordo com a gestão, você pode utilizar fraquezas para enxergar
novas oportunidades e transformá-las em força. Assim também com ameaças, elas podem se tornar oportunidades se for tudo feito um planejamento prévio de acordo com o mercado. Os especialistas indicam a cultura como chave para a execução de uma mudança estratégica, porque a estratégia vem definida pela conjunção dos pontos fortes e fracos da cultura e de suas competências, ou seja, da sua situação interna, mais o conjunto de oportunidades e ameaças que vem do entorno, a situação externa. Portanto, podemos dizer que o êxito das estratégias vem condicionado pelo grau de congruência com a cultura organizacional. Conceituamos cultura de uma maneira simples e de fácil entendimento, como o comportamento cotidiano das pessoas no entorno em que vivem e atuam. Assim, a cultura organizacional é o comportamento cotidiano das pessoas em seu ambiente de trabalho. Assim, podemos dizer que a cultura organizacional integra valores, crenças e pressupostos básicos inconscientes que são compartilhados por membros de uma organização, expressos através de normas que podem ser observadas em rituais, palavras e ações. Podemos fazer uma divisão em 3 níveis de cultura: artefatos, que são processos e estruturas visíveis da organização, é o nível mais visível. Representa os comportamentos das pessoas na empresa e aqueles elementos que podem estar mais influenciados pelo entorno, como a tecnologia, a estrutura, etc. Um outro nível são os valores aceitos. Estratégias, metas, filosofias, tudo que as pessoas usam para justificar suas ações. Ele reflete o que deveria ser na organização, permite a integração das pessoas e sua identificação com a empresa, constituindo-se aspectos chaves que afetam os perfis da personalidade, aos costumes, aos rituais e à comunicação. O outro nível são os supostos básicos fundamentais, que são as crenças, percepções, pensamentos e sentimentos inconscientes, que se consideram sempre corretos e aceitos. É o nível mais profundo, é a essência da cultura. Nos referimos à natureza da realidade, do espaço e do tempo, à natureza do comportamento humano e das relações humanas. As pessoas se identificam com a cultura de diferentes maneiras. De forma natural, quando a personalidade e a ideologia dos membros coincidem com os da empresa. Um exemplo disso é quando as empresas são constituídas ao mesmo tempo em que recrutam seus membros. Ou seja, eles criam a sua cultura. Uma outra forma de se identificar com a cultura é a forma seletiva, quando uma empresa recruta e seleciona os seus membros de acordo com a identificação da empresa com a cultura. Uma outra forma seria a forma calculada, quando as pessoas tratam de alcançar suas próprias metas e se valem da cultura reinante para chegar até elas. Algumas características têm se destacado no estudo da cultura de inovação. As principais são essas: orientação para o mercado, comunicação clara e aberta, compartilhamento de lucros, trabalho desafiante em equipe, liderança forte e que oferece suporte, ênfase no comportamento empreendedor, objetivos claros, definidos, compartilhados, reconhecimento pelos esforços e conquistas, tempo hábil para desenvolvimento de tarefas, tolerância ao risco, à ambiguidade e ao conflito, comprometimento e envolvimento dos colaboradores, coesão e reconhecimento intrínseco entre os membros, existência de critérios claros para julgamento de sucesso da inovação, reconhecimento da importância estratégica da inovação por todo o grupo, encorajamento da autonomia dos indivíduos para expressar opiniões e compartilhar seus conhecimentos, estabelecimento em todos os níveis hierárquicos de estratégia que valorize a aquisição, criação e acumulação, proteção e exploração de conhecimento. A implementação de ideias criativas dentro de uma organização visam gerar benefícios para o indivíduo, o grupo, a organização ou a sociedade como um todo. Nesse ponto estratégico das empresas, a atividade do intraempreendedorismo
é de extrema importância. Esse é o trabalho do empreendedor interno às corporações, que se torna um agente da inovação, motivando a inovação e a evolução constante das organizações. Disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios são características dessa pessoa. Empreender é ter a iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, com alterações que envolvam inovações e riscos. Intraempreendedorismo tem uma frase sobre isso que é muito interessante, tem na nossa apostila. A empresa que se recusa a ser criativa, não aprimorando os seus produtos e sua estrutura, ou não estando atenta às novas descobertas desenvolvidas em outras partes do mundo, está fadada a ser superada rapidamente. Se a empresa não possui essa cultura da inovação, devem ser implementadas diversas medidas para a mudança da cultura presente. Isso não é fácil, mas é possível. Tomando por base o contexto organizacional, ou seja, as características específicas da empresa que se quer transformar, as principais são o tamanho da firma, a centralização, a formalização, complexidade da estrutura gerencial, qualidade dos recursos humanos, relações informais entre os empregados e transações alcançadas, que quer dizer tomada de decisão e comunicação interna. Como podemos ver, os fatores são fatores do dia a dia de uma empresa que determinam o tipo de cultura disseminada lá dentro. Cada um deles contribui significativamente para o desenvolvimento ou não de determinadas atitudes. Para mudar a cultura de uma empresa, alguns fatores são de suma relevância. São pessoas, estruturas e sistemas. A sobrevivência da empresa está totalmente ligada à sua capacidade de impulsionar suas atividades, adaptando-se rápida e constantemente às mudanças internas e externas, com tal flexibilidade que não se produzam crises organizacionais, tendo a mudança como oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. Caso contrário, nos encontraríamos em uma mudança obrigada e não antecipada. A organização constitui um equilíbrio dinâmico de forças, umas que se apoiam e outras que dificultam qualquer ação. A resistência à mudança é um dos comportamentos mais generalizados da natureza humana, tanto no nível individual como grupal, assim como também das dificuldades técnicas. Podemos destacar 3 tipos de resistência. A resistência psicológica ou emocional é relacionada com as atitudes e sentimentos individuais referentes à mudança. A sociológica, que é relacionada com os interesses e valores do grupo, o sentimento de pertença a um grupo condicionado à resposta à mudança. Nesse caso, é importante identificar os líderes naturais que estão influenciando o grupo. E um outro tipo de resistência é a operativa ou técnica, que surge do tempo, do esforço e dos recursos necessários para se adaptar à nova situação. Uma proposta metodológica do mecanismo de mudança de cultura foi elaborada por Lewin e aperfeiçoada posteriormente por Schein. Essa metodologia se compõe de 3 passos. O primeiro passo é o descongelamento, que supõe a supressão de ideias e velhos procedimentos para que os novos sejam aprendidos. Destacam-se diversas ações, por exemplo, identificar a natureza da mudança, visualizar os aspectos da organização nos quais vai influenciar, considerar a influência da cultura vigente, os valores, conservadorismo, fidelidade, hierarquia, autoridade, muito comuns nas organizações tradicionais, e constitui um freio a nível global das organizações. A própria empresa projeta seu medo e desconfiança à mudança, através dos impulsores da mudança. Exigir adaptação e aprendizagem, continuando como até o momento. Evitar o possível temor à mudança organizacional que prejudique a posição atual, com frequência. Esse é o posicionamento individual predominante nas organizações, ao prevalecer os interesses individuais sobre os organizacionais, sobre a segurança e permanência, considerados obsoletos para empresas inovadoras. Procurar um clima laboral propício à mudança,
que terá que cuidar do alcance da mudança e a forma de solicitar a coparticipação que se pode levar a cabo na empresa. Localizar os líderes de opinião, que é contar com os agentes possuidores de uma influência clara nos diferentes níveis da empresa. São pessoas com influência, conseguida à base de seus conhecimentos, experiência, carisma, informação, dotes de oratória, afiliação política, etc. Comunicar a natureza e as necessidades da mudança, que é comunicar com clareza as razões que exigem a mudança, com o fim de ir comprometendo a todos, aumentando a consciência corporativa e lhes vai inculcando os sacrifícios e as vantagens que levarão consigo. O segundo passo é a mudança. É a implementação dela em si, é a ação de mudar. Há que se considerar as seguintes etapas de atividades. Traçar primeiramente um projeto de mudança, de forma que ele seja claro para todos os receptores. Comunicar e sensibilizar, tentando eliminar tensões e angústias, divulgando e explicando o projeto. Necessita-se vender o tempo, isto é, concretizar os benefícios e vantagens com a mudança. Propor desafios, rompendo com a rotina ou a burocracia por meio de desafios e proposições atrativas que incitem a mover-se. Formar e treinar frente a possíveis resistências. A formação e o treinamento favorecem a disposição de abertura à mudança e possibilitam a colocação em marcha do projeto. Dar feedback para ir recebendo as informações da mudança, de como está sendo recebida, assimilada, assumida e aplicada. O terceiro passo é o congelamento. Nessa fase, se integra na atividade diária o aprendizado e fixam-se as medidas de apoio para mantê-lo. Alguns fatores devem ser levados em conta, como, por exemplo, destacar a colaboração dos participantes. Na fase de assentamento da mudança, dar-se a conhecer as vantagens e benefícios que se alcançou. O conformismo dos seres humanos é o que faz com que avancemos e melhoremos. Fazer o segmento da implantação da mudança, que é o controle e segmento de forma contínua e com possibilidade de flexibilizar os aspectos que não tenham sido conseguidos com o ajuste previsto. Celebrar todos os êxitos alcançados e celebrar conjuntamente. Criar e fomentar a atitude de curiosidade na busca de avanços e desenvolvimentos. O animal curioso sempre pensa que sabe pouco e que há muitas coisas que ainda não conhece. E isso o faz estar sempre alerta e disposto a colocar energia nessa busca. Esse processo pode ser mais bem compreendido se, de certa forma, de forma cronológica, acrescentarmos outros passos, como os propostos por vários autores, como Clever, Lopes e Gasco, da revista Capital Humano da Espanha, de março de 95. Em seu denominado processo de modificação constante da cultura empresarial. O diagnóstico da cultura, aumento de variação, definição dos valores desejados, conscientização dos dirigentes, comunicação aos empregados, reflexo na formação, mudança de símbolos, revisão periódica de valores. O processo será utilizado quando se deseja implantar uma mudança planejada, preparando-se a organização para que essa se adapte às mudanças em suas metas e direção. Convém destacar que as mudanças que se podem fazer nas organizações se logram mudando a estrutura, a sua tecnologia, as suas pessoas, ou uma combinação de todos esses elementos. O mais complexo será a mudança nas pessoas. O trabalho na mudança é algo muito complexo e também não é o nosso foco de estudo. Então, caso queiram se aprofundar, eu vou deixar o link em nossa sala virtual. Os perfis gestores são os principais responsáveis pela transformação do perfil de uma organização. A depender do paradigma tecnológico em que ele está inserido, são diferentes características relevantes. As diferentes acepções do termo de empreendedor dependem dos três paradigmas tecnológicos. Esse quadro nós temos na nossa apostila. Na Revolução Industrial, foi uma época bem conturbada.
E o empreendedor era caracterizado por uma iniciativa individual, visando o lucro econômico, simplesmente ao lucro. A ação empreendedora era sempre associada ao risco, ou seja, o empreendedor é aquele cara que era macho mesmo, que ia atrás das coisas sem medo do risco que ele poderia correr. A diferenciação do papel do investidor, o investidor e do empreendedor. O investidor, ele vai trazer só dinheiro. E o empreendedor vai atrás da ideia e da empresa. Já na época fordista, nós temos uma evolução. Há um surgimento de grandes corporações, ampliação dos limites da firma, que gera novas oportunidades de negócio. Essa ampliação dos limites está relacionada mais à questão de criar novas filiais, etc. A inovação e importância de quem a implementa no mercado, empreendedor, ou seja, o empreendedor passa a ser mais importante do que o investidor da época da Revolução Industrial. Há o surgimento, então, do intraempreendedor, aquela pessoa interna àquela corporação que vai trazer novas ideias. E há também uma diferenciação do papel de gerente e do papel de empreendedor. Ou seja, o gerente ele vai trabalhar com as funções mais internas da empresa. E o empreendedor ele tem que estar de olho no mercado, ele tem que estar de olho na parte externa. E ele vai trazer novas ideias e inovações para a empresa. Depois da época fordista, nós temos um outro paradigma, que é a tecnologia da informação, que seria mais relacionada à época atual. Hoje, né? As inovações em tecnologia da informação que possibilitam o desenvolvimento de redes, favorecendo o incremento no número de empreendedores coletivos e sociais. Ou seja, aquela parte do lucro não tem mais, é mais o social que está sendo levado em conta. E há também uma emergência do empreendedor social, contrapondo-se à lógica da acumulação de riqueza capitalista, ou seja, o lucro não tem mais. O processo de inovação não é fácil nem simples, mas se o gestor utilizar a informação e o conhecimento para isso, sua empresa será muito mais competitiva. Os conceitos de informação e de conhecimento são distintos no aspecto econômico. Do latim, com, junto, mais nocere, obter conhecimento, chegar a saber, formam então a palavra cognoscere, conhecer, saber. A palavra informação também vem de origem latina, informatio onis, delinear e conceber ideia, ou seja, dar forma ou moldar a mente. Considerando os conceitos aqui tratados, observa-se que o conhecimento é algo que vai muito além da informação. É algo que envolve uma ação, pois se constrói conhecimento a partir de uma informação recebida. Segundo estudos realizados por Lucchesi em 96, adquirir conhecimento não é compreender a realidade retendo informações, mas utilizando-se dessa para desvendar o novo e avançar, porque quanto mais competente for o entendimento de mundo, mais satisfatória será a ação do sujeito que a detém. Sendo assim, as informações facilitam no processo de cognição, mas, por si só, não realizam efetivamente o conhecimento. Então, nós temos no processo de inovação o funil de inovação, que vai trazer várias fases que vão levar à implementação e à publicação de um novo projeto. Então, nós temos uma diferenciação daquele modelo linear ou do modelo de cadeia que nós trabalhamos na aula passada. Na etapa 1, a idealização com muitas ideias de inovação, iniciativas novas. É um processo de funil realmente, você vai passar de muitas ideias para poucas. Então, na etapa 1, você vai fazer uma análise das ideias, dos insights, tendências e oportunidades. Como nessa fase ainda não está definido o projeto, nós temos poucos recursos que vão ser aumentados à medida que o projeto vai se delineando.
Após isso, nós temos uma classificação preliminar de todas as ideias tidas aqui na etapa 1. E aí nós fazemos uma seleção, que é uma avaliação, estudo de potencial, construção de portfólio e definição de prioridades. Nessa etapa 2, a gente já percebe o funil de ideias se reduzindo. Depois disso, nós temos as escolhas dos projetos. Aqui a gente ainda tem várias ideias, então os recursos ainda não estão muito bem definidos, mas estão aumentando. E as iniciativas estão diminuindo de acordo com o funil. Na etapa 3, nós vamos ter o desenvolvimento. E vai ser alocados recursos e fazer um refinamento dos projetos. Então, os recursos vão aumentando e conforme a ideia vai sendo delineada de forma mais clara. Após isso, nós temos a liberação de investimentos para a produção e a implementação do projeto. Tem a aceleração, ganho de escala e avaliação. Nessa fase, nós temos muitos recursos, o funil foi se abrindo. Já na parte das iniciativas e inovações, nós temos poucas, porque ela já foi definida. Então, foi se afunilando. O direcionamento das inovações de uma organização pode ser embasado nas informações provenientes de um sistema de inteligência competitiva. Vamos citar 2 casos de inteligência competitiva de inovação tecnológica relacionadas. O primeiro caso é a engenharia reversa, ou seja, um tipo de engenharia que desmonta e analisa os produtos comercializados pela concorrência para conhecer os detalhes da sua tecnologia. É igual quando a gente pegava carrinho de controle remoto, desmontava, não sei se o pessoal é dessa fase, mas enfim. Atenção, engenharia reversa é totalmente diferente de engenharia social. A engenharia social tem a ver com segurança da informação e é visto como uma atitude criminosa para se ter acesso aos dados de uma empresa ou pessoa. Aquela pessoa se vale da amizade ou da confiança que se tem para obter dados que ele não deveria ter acesso. Um outro caso de inteligência competitiva é a utilização e atualização de softwares para acompanhar a competição entre as empresas. Nessa competição, várias estratégias podem ser utilizadas para melhoria e manutenção dos processos de inovação tecnológica, apesar de não haver nenhuma fórmula mágica para isso. Há basicamente 6 tipos de estratégias que podem ser usadas de forma combinada para obter melhores resultados. Nós temos as principais estratégias. A estratégia ofensiva, que leva um perfil de liderança e capacidade de inovar e concorrer. A estratégia ofensiva visa a liderança técnica do mercado e se baseia em pontos fundamentais, como o relacionamento mais próximo do mundo de ciência e tecnologia. E há uma independência da área de pesquisa e desenvolvimento na firma, que desempenha um papel-chave. Há uma rapidez na exploração de novas oportunidades, uma combinação dos fatores anteriores. Essa empresa deve ser forte e em praticamente todas as funções técnicas e científicas. Ou seja, ela é ofensiva, ela vai atrás do mercado. Estratégia defensiva relaciona-se a inovações já testadas e implementadas para a minimização dos riscos. A estratégia defensiva da empresa também deve ser forte em pesquisa, às vezes até tão forte quanto a empresa com estratégia ofensiva. A diferença básica está no tempo de produção e natureza das inovações. Empresas que adotam essa estratégia mostram certa aversão ao risco de ser a primeira a inovar e primam por aprender com os erros iniciais dos concorrentes. Frequentemente aproveitam janelas de oportunidade na aplicação de algum conhecimento lançado pelo concorrente. A estratégia inibidora ou imitativa, na apostila nossa só está escrito inibidora. Há uma grande capacidade de imitar e aprender como know-how. Na estratégia inibidora ou imitativa, a empresa também tenta copiar os inovadores, mas enquanto a empresa com estratégia defensiva normalmente vai tentar melhorar a cópia, trabalhando nos problemas que são tão comuns nos estágios iniciais da inovação,
A empresa com estratégia imitativa vai sempre estar atrás dos líderes, com frequência muito atrás. Ela se diferencia da defensiva por buscar copiar a inovação, ter uma licença de uso ou reproduzi-la, ou seja, se baseia em seguir os líderes. É mais observada em mercados maduros e em países em desenvolvimento, sendo importante o foco em treinamento e serviços técnicos, ou joint ventures, ou acordos de colaboração com empresas estrangeiras. Na estratégia dependente, a empresa não vai imitar as outras empresas para responder às demandas do cliente ou mesmo da empresa mãe. Daí, ser entendida também como uma estratégia de um departamento de uma grande empresa. As empresas normalmente assumem um papel de subordinação em relação às firmas mais fortes e só modificam os produtos sob solicitação expressa do cliente, o qual muitas vezes é a própria firma mais forte. É o caso de empresas de fabricação de componentes de algum produto ou empresas terceirizadas. Na estratégia tradicional, é adotado em mercados com baixa concorrência e sem demanda identificada por inovações nos produtos. Empresas que adotam essa estratégia têm pouca capacidade técnica ou científica para lidar com projetos de longo alcance e dificuldades para responder a mudanças tecnológicas. Já a estratégia oportunista é de uma estratégia de nicho, ou seja, empresas que agem em oportunidades identificadas no mercado e que não exijam grande capacidade de pesquisa ou de projeto. Independente da empresa, a estratégia tecnológica escolhida deve estar alinhada com a estratégia organizacional, não o contrário. Para colocar em prática, qualquer das estratégias tecnológicas que uma empresa tenha escolhido, são utilizadas várias fontes de tecnologia, que podem ser internas ou externas. As internas dizem respeito a atividades para desenvolver produtos e processos e obter melhorias por meio de programas. As externas envolvem a aquisição de informações, consultorias especializadas, obtenções de licenças e tecnologias embutidas. As fontes de tecnologia utilizadas para o desenvolvimento da empresa são desenvolvimento tecnológico próprio. As atividades de pesquisa e desenvolvimento, elas são divididas em pesquisa básica, com foco no avanço científico, e aplicada, que é a solução dos problemas práticos, e experimental, geração de produtos, serviços e processos. A transferência de tecnologia já é uma transmissão de conhecimento. Há 2 níveis de participação no licenciamento, que é o nível mais baixo, que é a importação de componentes para montagem local de produtos, e um nível alto, quando a empresa licenciada ela é incorporada ao processo de pesquisa e desenvolvimento. A tecnologia incorporada, ela absorve novas tecnologias de processo. A compra de máquinas é a principal fonte de tecnologia em muitos setores da empresa, da economia, os usuários de tecnologia. A tecnologia apropriada é um conceito usado em indústria de países em desenvolvimento e que precisam adaptar seus produtos e processos para atender mercados de menor poder aquisitivo, adequar processos de produção aos custos de mão de obra, contornar as dificuldades de obtenção de insumos e matéria-prima e evitar problemas de manutenção e falha nos serviços técnicos. O conhecimento codificado limita seus benefícios para quem não tem capacitação necessária. O conhecimento tácito envolve habilidades e experiências pessoais ou de grupo, e é uma vantagem competitiva única na empresa. Já o aprendizado cumulativo busca desenvolver a capacidade produtiva, organizacional e tecnológica da empresa, sendo que produtiva e organizacional referem-se a recursos utilizados para a produção com determinado nível de eficiência, e a tecnologia envolve habilidades técnicas,
o conhecimento individual e coletivo e a experiência tácita. O processo de transferência de tecnologia envolve diferentes formas de transmissão de conhecimento, como contratos de assistência técnica, obtenção de licenças de fabricação de produtos já comercializados por outras empresas, licença para a utilização de marcas registradas e aquisição de serviços técnicos e de engenharia. Mas a compra de tecnologia avançada pode significar um grande salto para a empresa, e aí ela vai ter que se adaptar a essa nova configuração, senão vai ser um investimento totalmente perdido. Ela tem que acompanhar esse salto. Além disso, a aquisição pode representar o principal meio de acesso da firma a conhecimentos cuja geração interna seria inviável. A empresa dá um salto, sim, mas ela tem que acompanhar. Ainda nesse assunto da aquisição de tecnologias, existe um sistema de contratação chamado turnkey, em que a empresa solicita uma obra e a contratada providencia tudo, já entrega tudo em estado operacional, prontinho só para virar a chave, turnkey, e iniciar a operação. Vamos entrar agora num assunto que não está na nossa apostila e faz parte da gestão estratégica de uma organização, que são as naturezas das forças competitivas de uma empresa. Toda empresa está inserida num ambiente composto por um conjunto de forças competitivas que vão determinar o seu nível de retorno ou rentabilidade, sendo que a intensidade dessas forças vai variar de negócio para negócio. As principais forças competitivas são entrantes potenciais, fornecedores, compradores, substitutos e concorrentes. Vamos entrar agora em um assunto que não está na nossa apostila e faz parte da gestão estratégica de uma organização, que são as naturezas das forças competitivas de uma empresa. Toda empresa está inserida num ambiente composto por um conjunto de forças competitivas que determinam o seu nível de retorno ou rentabilidade, sendo que a intensidade dessas forças vai variar muito de negócio para negócio. As principais forças competitivas de um negócio são entrantes potenciais, fornecedores, compradores e substitutos e concorrentes. Esse conceito de forças competitivas expande a ideia de que a concorrência somente pode ocorrer entre empresas que produzem o mesmo tipo de bem ou serviço. De uma certa forma, considerando as características inerentes de cada ramo de negócios, os compradores, os fornecedores, substitutos, novos entrantes, devem também ser vistos como concorrentes. Isso é denominada rivalidade ampliada. A seguir, está detalhada cada uma dessas forças competitivas. Os entrantes em potenciais são caracterizados por empresas que entram para um ramo de negócio com o objetivo de ganhar parcelas de mercado, implicando a diminuição da rentabilidade dos participantes desse negócio. Então, nós temos novos entrantes que ameaçam os entrantes, todos que são a ameaça, os compradores com seu poder de barganha, bem como os fornecedores. E os substitutos, que são empresas que trazem produtos que substituem aqueles que já estão no mercado. Isso tudo traz uma rivalidade entre os concorrentes. Os fornecedores. Essa força competitiva é caracterizada pelo poder de barganha dos fornecedores sobre as empresas num ramo de negócio, como ameaça de elevação de preços ou diminuição da qualidade. Implica também uma diminuição da rentabilidade. Os compradores são análogos aos fornecedores. Eles têm função de seu poder de barganha, poder forçar a baixa dos preços da indústria vendedora, bem como a melhoria da qualidade de seus produtos ou serviços, e faz com que o grupo de empresas vendedoras entre em uma concorrência acirradíssima. Já os substitutos são caracterizados por empresas que fabricam produtos substitutos aos produzidos em uma indústria. Nesse caso, a lucratividade pode ser reduzida a partir do momento que os
substitutos ofereçam alternativa de preço e qualidade mais atraente para os consumidores. Os concorrentes, por sua vez, caracterizam-se por disputas por parcela de mercado entre empresas de um mesmo ramo de negócio, podendo assumir diversas formas, tais como concorrência de preços, adição de valores a produtos e serviços e assim sucessivamente. Como dito anteriormente, cada uma dessas forças competitivas tem intensidade variável em função do tipo de negócio em que essa empresa se encontra e pode representar uma séria ameaça. É isso aí. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem muito material interessante na internet e eu vou deixar alguns links no nosso ambiente virtual. Vamos então ao nosso resumão da aula de hoje. Nós vimos muitos conceitos importantes. Por exemplo, a cultura da inovação, que é uma cultura competitiva da empresa que é impulsionada por um intraempreendedor, que busca levar a empresa sempre à frente e desenvolver-se. Há ainda diferentes acepções do termo empreendedor, de acordo com os paradigmas tecnológicos da Revolução Industrial, Fordista e tecnologia da informação. Vimos também que o funil de inovação ajuda a entender esse processo, passando por todas as etapas de idealização, seleção, desenvolvimento e implementação das inovações. Para esse desenvolvimento acontecer de forma mais esquematizada, é importante que a cultura da inovação seja introjetada nos componentes da empresa, como funcionários e diretoria. Para isso, deve haver um trabalho integrado de todas as áreas envolvidas para mudar a cultura antes existente. Mudando-se a cultura, passamos a trabalhar com a inovação e a inteligência competitiva, que segue algumas estratégias para melhorar o alcance de suas metas. Os tipos de estratégias são ofensiva, defensiva, inibidora ou imitativa, dependente, tradicional e oportunista. As estratégias necessitam de fontes de tecnologia para dar certo. As fontes são divididas principalmente quanto à forma de aquisição, entre desenvolvimento tecnológico próprio, contratos de transferência de tecnologia, tecnologia incorporada, conhecimento codificado, conhecimento tácito e aprendizado cumulativo. Vimos também sobre as forças competitivas que influenciam na produção e desenvolvimento de uma empresa. Na próxima aula, veremos sobre tecnologia e inovação no mercado imobiliário. Um grande abraço, até a próxima!